Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteira. Bom gente, hoje eu trouxe um vídeo para vocês que pode ser que esclareça para vocês referente às embalagens, tá? Para utilizar, para estar embalando o seu bolo, para você estar enviando aí para o seu cliente. É claro que aqui eu vou passar as medidas, gente, de acordo com as minhas assadeiras, tá bom? Mas é claro que se você tiver assadeiras do mesmo tamanho que as minhas, ou que chegam perto, pode ser que essas embalagens que eu vou estar passando aqui para vocês, pode ser que elas auxiliem e ajudem bastante aí, tá bom? Como já me foi perguntado em relação a isso, resolvi trazer aqui para vocês, tá? Mas lembrando que são as que eu utilizo aqui para as minhas formas, tá bom? Para o tamanho das minhas formas, tá? Então é isso aí. Eu vou começar aqui, gente, com a embalagem maior que eu tenho aqui, tá bom? No ateliê é a maior que eu encontro também nas casas de embalagem, casas de doce, casas de confeitaria, tá? Que essa aqui, ó, retangular, que a referência dela é 78, tá bom? Pode ser que ela venha a ser H78, por ser da Hiperpac, pode ser que ela venha a ser G78, por causa da Galvanotec, ou pode ser que seja como essa aqui, P78, aí vai de acordo aí com a inicial do fabricante, tá bom? Mas se ela for A78, então você já sabe que é a embalagem maior aí para estar embalando aquele bolão de corte, tá bom? Então, ó, mostrando para vocês, ó. Então ela é assim, ó, com a tampa, né? A tampa dela é alta, né? Não sei se tem com tampa baixa ou média, tá? Normalmente eu encontro sempre o mesmo tamanho de tampa, tá bom? Que é a alta aqui. Então, ela comporta super bem um bolo de 36 por 26 por 10 centímetros de altura, tá bom? Que é o meu bolão de corte, ó. Eu tô até com a minha assadeira aqui pra mostrar pra vocês, que é a minha maior assadeira que eu tenho aqui no meu ateliê, tá bom? É a maior que eu tenho, mas eu sei que existe também assadeiras com as medidas de 40 por 30, tá? Que também tem, que é uma maior, que chega a bolo aí de 7 quilos, né? 6 a 7 quilos. Essa aqui, normalmente, minha eu vendo como 5 quilos, tá? Ó. Então, essa é a minha assadeira, que eu utilizo essa forma aqui, ó. Ó, tá bom? Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó, como que ela fica. Então, ela fica com um pequeno espaço aqui nas laterais, tá bom? Pra você trabalhar com o bico. Como é bolo de corte normalmente a gente não faz tanto trabalho de bico, a não ser que o cliente peça, né? Ou às vezes, pelo menos aqui, acontece muito desse aqui ser o bolo principal, não só o de corte. São poucas as pessoas que pedem um de corte e um de mesa, mas aqui normalmente ele sai bastante pra mesa mesmo. Ou às vezes a pessoa quer decorado, põe um bolo fake, né? Na mesa, mas quer esse aqui ainda assim decorado, tá bom? Mas eu consigo trabalhar ok aqui com esse bolo dentro dessa embalagem. E para transportar para o cliente a mesma coisa, tá? Sempre segurando no meio, a gente trava, né? Ela tem a trava, ó. Ela estala, ó. Tá vendo? Ela dá esse estalo, então ela travou a tampa. Isso certifica-se em todas as laterais que ela tá travadinha. E aí o bolo, ó, ele vai aqui dentro, ó. Tá bom? Ele tem um espaço bom aqui da altura, se você for trabalhar com rosetas, fazer algum detalhezinho. E os espaços na lateral, e é claro, para transportar sempre segurando no meio da embalagem, tá bom? E se o seu cliente for retirar na sua casa, você fala para ele segurar no centro, aqui embaixo da embalagem, para levar para o local da festa, tá bom? Então é essa que eu utilizo. E aí eu não coloco nenhuma bandeja dentro, mas tem também algumas cake boards retangulares que cabem dentro dessa embalagem. Se você se sentir mais seguro, dá para estar utilizando cake boards que caiba dentro desta embalagem, tá bom, gente? Eu travei aqui, vou só tirar porque eu vou mostrar para vocês a outra assadeira que cabe aqui dentro, tá bom? Outra assadeira que cabe aqui nessa embalagem é a minha assadeira 30 por 22 por 10 de altura, que é a minha assadeira aí de 4 quilos, tá bom? Ó. Então, essa aqui é 30 por 22 por 10 de altura, que também comporta super bem dentro dessa embalagem. E é claro que sobra bem mais espaço nas laterais, para você estar trabalhando aí, fazendo um belo trabalho de bico, se caso for necessário, tá bom? Então, ela comporta super bem também o bolo na forma 30 por 22. Tá bom? Então, eu utilizo para essa finalidade, ou o bolo 36 ou o bolo 30 por 22,
nessa embalagem 78, tá bom? Então é isso. E agora bora para outra embalagem, vou deixar essa aqui de cantinho, acho que deu para vocês entenderem, mas é claro, eu vou deixar as medidas delas aqui na descrição, tá? Qualquer dúvida, eu vou separar aqui para ficar mais fácil, tá? Bom, essa aqui a gente já fez. A segunda embalagem que eu utilizo bastante aqui no ateliê também é essa aqui, ó, que é a 70, tá? Essa aqui é a embalagem 70. Ou G70, H70, P70, que comporta super bem meu bolo retangular, gente, na forma 25 por 17, que é o meu bolinho de 3 quilos, tá? Ela comporta muito, perfeitamente bem, tá? Ó, então esse é o espaço que sobra nela, ó, tá vendo? Se for um bolinho de 6 de altura, melhor ainda, né? Tem gente que faz bolo mais baixos, né? As minhas assadeiras já são mais altas, tá? Então, ela comporta super bem esse bolo aí. Ah, Lisandra, meu bolo, né, nessa assadeira ele vai com topper. Aí você corta a parte de cima, tá bom? Se você quiser já enviar para o seu cliente com topper, é só você cortar a tampa da sua embalagem. Tanto para essa quanto para outra que eu acabei de mostrar. Ó, essa aqui, ó, ela fica praticamente na régua, tá vendo? Ó? Então, sempre quando eu vou fazer um bolinho desse aqui, eu procuro deixar um pouquinho mais baixo para que não rele na minha decoração depois, tá? Então, ela fica assim, ó, no limite, tá vendo? Não sei se dá pra vocês enxergarem muito bem, mas ela fica no limite, tá bom? Então, aí nesse caso, eu sempre, como eu sei que ela já fica assim, eu sempre deixo um pouquinho mais baixo aí, com 8 mais ou menos de altura, tá bom? Pra não pegar na minha tampa. Se for o caso de ir com topper, que a maioria desse bolo que ele vai com topper, aí eu deixo no tamanho normal, porque eu sei que eu vou cortar, vou retirar essa parte aqui, tá bom? E aí o bolo vai embaladinho para o cliente, né? Não corre risco do cliente bater a mão, esbarrar e tudo mais. E a mesma coisa, eu sempre sugiro para o cliente segurar com as duas palmas das mãos abertas no meio do bolo, tá bom? Se for para ele vir retirar aqui, eu indico ele para ele segurar no meio, tá bom? Certinho e nunca assim, tá? Nunca assim, tá? Então eu falo, pega no meio, eu falo pra gente, pega no meio do bolo, no centro do bolo, tá bom, gente? Então essa é a embalagem que eu utilizo. Às vezes, vou mostrar pra vocês uma outra coisa, acontece de eu não ter a embalagem, já aconteceu de eu não ter embalagem 70. Apareceu um bolo de última hora, não deu tempo de buscar a embalagem 70. E eu tô com um bolo de 4 kg na forma 30 por 22. Ela dá? Ela dá? Bem justinhos. Mas aí, gente, é para um bolo assim com um trabalhinho de bico aqui e aqui, bem rente, bem na régua. Se for um bolinho espatulado, ótimo, vai dar certinho, você vai conseguir fazer um espatulamento legal. Se tiver alguma rosetinha no rodapé, não vai dar muito certo, vai ficar muito apertado, vai ficar estranho, pode ser que não dê certo, mas enfim, é claro que você pode tentar e ver, tá? Aqui e aqui, ok, ela tem um espaço bom, ela só deixa um pouquinho aqui, ó, justo nessas laterais aqui, tá bom? Mas ela comporta também, tá, gente? Um bolo aí, de repente, você vai procurar 78, não encontra, só tem a 70 e você tem uma assadeira nessas medidas, então você só tem que tomar cuidado na hora de fazer a decoração. Se tiver muita coisa no rodapé, trabalho com roseta e tudo mais, aí fica meio difícil, né? Mas se for um bolinho espatulado ou também um bolinho de corte, for uma decoração simples, então ela quebra um galhão aí, tá, gente? Se você não encontrar a 78, tá? Ó. E é aquele mesmo esquema. Aí a gente deixa ele um pouquinho mais baixinho, tá bom? Mas se as suas formas for de 6 a 7, 8 de altura, tá tranquilo, tá bom? Mas eu já utilizei ela para a forma 30 por 22, quando eu não encontrei a 78, tá bom? E ela comporta super bem. É só na hora do cliente remover a tampa, ele tem que ter cuidado para não relar, não estragar a decoraçãozinha aí, tá? Mas ela dá certo e quebra um galho, tá, gente? É claro que a gente gosta de trabalhar com um pouco mais de espaço, né? Mas, às vezes, nem tudo sai como a gente planeja, tá? Mas, então, fica aí essa dica pra vocês. Então, essa aqui é a embalagem 70, tá? E agora, vamos passar para as embalagens, gente, redonda, tá bom? Então, vou começar aqui com as maiores.
Eu esqueci de pegar minha forma ali pra eu mostrar pra vocês, esqueci de pegar ela. Ó. Essa aqui é a embalagem 80, tá bom? Você vai encontrar ou a G80, ou H80, ou essa aqui que é a P80, tá bom? Mas o que vale ela é ser 80. 80 alta, tá? Que eu utilizo. Essa aqui ela tem 80 média, mas eu gosto da 80 alta porque as minhas formas são altas, tá bom? O disco de isopor que você vai estar utilizando aqui, ou cake board que você vai estar utilizando aqui, é o de 35 centímetros de diâmetro, tá bom? Por que eu disse? Porque muitas das vezes é um bolo que sai mais espatulado do que com trabalho de bico. Se for com trabalho de bico, se você não quiser, não precisa colocar um disco de isopor ou uma cake board, tá bom? Você já faz todo o trabalhinho de bico no bolo aqui dentro, já da embalagem, tá? Mas normalmente eles têm saído mais espatulado, né? Então aí utiliza essa aqui, tá bom? Então essa embalagem aqui é a embalagem 80 alta. E o cake boards ou disco de isopor que você vai estar utilizando aqui dentro é o de 35 centímetros de diâmetro. Qual assadeira que vai aqui dentro desse bolo, Lisandra? A assadeira que você vai estar utilizando dentro aqui dessa embalagem, desse bolo, não, dessa embalagem, é a assadeira de 25 por 10, redonda, tá bom? Então, a assadeira 25 por 10 redonda, ela cabe perfeitamente aqui, tá? Então, dá pra você fazer um trabalho certinho, bonitinho, embalar e mandar para o seu cliente. O mesmo esquema, gente, Elisandra, vai com topper, vai com topper? Corta a tampa da sua embalagem e você já manda o bolinho já pronto para o seu cliente com topper. Uma coisa que já me ocorreu, de não ter embalagem 70 retangular para o meu bolo 25 por 17. E aí eu utilizei a redonda, porque a cliente ia guardar o bolo na geladeira. E aí eu mandei para ela, falei, olha, você tem uma embalagem redonda? Ela falou, não tem problema, tá ótimo. E aí quebrou um galhão, tá? Então, mas um bolo retangular na embalagem redonda? O importante é que tá tampadinho, né, gente? E é isso, ó, tá bom? Então ela cabe, ela comporta, é claro que também fica assim na medida bem... É só mesmo um caso assim de socorro, assim mesmo, ó. Mas aí, ó, qualquer coisa, ela comporta aí o bolinho retangular 25 por 17, tá bom? Então é isso aí. A segunda embalagem redonda que eu mais utilizo, essa não deixo faltar aqui porque eu utilizo bastante, gente, é essa aqui, ó. Que é a embalagem, essa aqui é da Galvanotec. Então a referência dela é G60, tá bom? G60. Pode ser H60 ou P60. O importante é que seja 60 e, é claro, alta. Essa aqui também tem a 60 média, tá? Se o seu bolo for baixo, a 60 média, ela dá super ok. Mas se os seus bolos forem alto, eu indico a G60 alta, tá? Sempre com a tampa alta, tá bom? E o disco de isopor que eu utilizo aqui é o de 30 centímetros de diâmetro. Se for um cake board, pode ser o de 30 centímetros de diâmetro também. Lisandra, por que você não utiliza o cake board de madeira? Porque para mim, financeiramente, não compensa. Eu pago 25 centavos nesses discos de isopor, tá bom? Então, a maioria das vezes, para mim, não compensa fazer. No atual momento, não compensa para mim ter a cake board de madeira, tá? Então, eu coloco no disquinho mesmo, até porque vai tudo pro lixo, né, gente, depois. Ninguém vai guardar cake board ou disco de isopor ou embalagem, né, gente? Sempre vai pro lixo. Aí a tampa dela é essa aqui, tá? Então essa é a tampa dela, a tampa alta. E aí ela comporta super bem. Qual bolo que você coloca nessa embalagem? Eu utilizo, gente, a forma 20 por 10, tá bom? Para essa embalagem eu utilizo o bolinho, meu bolo 20 por 10, que é o meu bolo de 3 quilos aqui, tá bom? Então ela comporta super bem, ela dá um bom espaço para eu fazer um trabalho, espatulamento, um trabalho de bico e tudo mais, tá bom? E aí, ó, na hora de tampar, sobra um espaço super bom também, ó, tá? Então é muito boa, eu gosto bastante dessa embalagem G60, tá? E também utilizo muito essa embalagem para a minha assadeira retangular, gente. Sim, embalagem redonda e bolo quadrado. Que essa aqui, ó, é a minha assadeirinha que sai muito. Essa aqui sai frequentemente, que é o meu bolo 20 por 15 por 10 de altura, que é o meu bolo de 2 quilos. Eu não encontro
nem aqui na minha cidade, nem na cidade vizinha, uma embalagem que comporte um bolo nesse tamanho. Eu não encontro. A única que eu encontro é a 70 que eu mostrei pra vocês, só que fica muito grande. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. O bolo some dentro da embalagem, tá bom? Então acaba passando a sensação pro cliente que ele tá pagando mais por menos, ó. Eu acho que não fica legal. Acho que sobra muito espaço. O bolo some aqui dentro da embalagem. Depois que fecha, então eu prefiro usar a 60 redonda, tá bom? Então ele fica assim, ó. E a maioria das vezes ele também vai com topper e eu também removo essa tampa aqui, tá? Então ele vai assim, ó. Tá bom? Então ele comporta super bem. E tem esse disquinho que eu comprei aqui pra mostrar pra vocês. Pra quem for fazer um bolinho espatulado, tem esse disquinho. Esse aqui custa R$ 2,80 aqui na minha cidade, tá bom? Ele é laminado, olha, é reforçado, tá vendo? Ele é reforçado, só que ele é de 27 centímetros de diâmetro. Eu não encontro ele de 30, tá? Ó, então ele acaba sobrando um espacinho. Então, o que que eu faço? Eu prefiro colocar uma fita crepe aqui no meio, só pra ele centralizar e não ficar andando, ó. Na hora que o cliente for levar o bolo, né? Oi, meu amor. Isso na minha casa. É, mãe já vai, já. Maluzito, dá um oi, pessoal, Malu. Então, ele fica assim, ó, tá bom? Que isso? Isso na minha casa. Não é nada, meu amor. Vai lá, Patata, tirar pra você. Então, é isso, gente. E agora também uma embalagem que não pode faltar aqui no ateliê, gente, é a embalagem 56 alta, que eu utilizo a alta também, mas é claro, lembrando que tem também a média, tá? Dependendo do tamanho do seu bolo. Então, essa aqui, ó, é a embalagem 56 alta. Qual bolo eu utilizo para esta embalagem? Eu sempre embalo esse meu bolinho aqui, ó, na forma 15 por 15, que é o meu bolo de 1,5 kg, tá? Ele é baixo. Como vocês veem, às vezes ele passa um pouquinho, né? Ó. Mas normalmente é aqui que eu transporto meu bolinho de 15 por 15 de 1,5 kg, tá bom? Na 56, a embalagem 56 alta. E também o meu bolo de 2 kg, gente. Vou mostrar pra vocês. Que é o meu bolinho de 18 centímetros de diâmetro, tá? Por 10 de altura. Que é esta embalagem aqui, 56 alta, comporta super bem, tá bom? Consigo fazer o espatulamento do meu bolo e depois transferir ele aqui pra dentro do meu pratinho e aí tampar. E ele vai, claro, embaladinho para o meu cliente. Tem topper? Corta a tampa da sua embalagem, tá bom? O disquinho de isopor que eu utilizo para minha embalagem 56 alta, é o disquinho de 25 centímetros de diâmetro, tá bom? Ele fica perfeitinho dentro do meu prato, sem muita folga pra ficar dançando o bolo aqui, tá bom? Então, é um disco de 25 centímetros de diâmetro. Eu acho que eu até comprei um desse aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu comprei também, esse aqui tem... Ele até indica aqui, ó, peso de bolo aproximado 2 quilos, tá? Esse aqui é de 32, deixa eu ver. Ah, eu já comprei errado, achei que tivesse comprado. Ah, não, deu certinho, gente, não sei como, mas deu certo. Enfim, ó, 32 e não sobra espaço. Oi, meu amor. É, pega o paninho lá, minha filha. Não sai. É da calça. Tá bom? Então é isso, ó. Então, esse aqui é um pratinho mais reforçado e dá para o cliente tirar, né, o bolinho daqui e colocar na mesa pro parabéns, tá? Esse aqui eu acho que eu paguei R$1,80 nele, R$1,80 e o outro R$2,80, tá? Então, essa aqui é a minha embalagem 56 alta para o bolo 18 e para o bolo 15 por 15. Mas ele comporta também, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aquele bolinho de caixinha de leite, tá? O bolinho de 1 quilinho, esse bolinho também, ele sai com bastante frequência aqui, tá? Então, dá pra colocar ele também, ó. Principalmente se for, aconteceu de já sair bastante desse bolinho aqui, trabalhado, com trabalho de bico, com rosetas em volta, já saiu um bolinho da bailarina com rosetinha em volta, então eu utilizo
a 56, quando ele tem trabalho de bico, ele comporta super bem, ó. Aquele bolinho, essa forminha aqui tem 18 por 11, tá? Por 6 de altura, se não me engano. E ele comporta super bem, dando um espaço bom para você fazer todo um trabalho de bico em volta desse bolinho, que fica uma gracinha também, bem trabalhado, com um topper, fica uma graça também esse bolo, tá bom? Se eu não for fazer nenhum trabalho de bico para este bolinho, eu consigo utilizar a embalagem 50 alta, tá bom? Se a pessoa quer só um bolo, é só pra gente comer mesmo, não precisa de muita coisa, aí eu utilizo a embalagem 50 alta, vocês veem que ela fica bem na medida, tá vendo? Aí eu utilizo essa aqui. Eu só utilizo a 56 para essa forma aqui, se tiver um trabalho de bico. Se o cliente me enviar uma foto, inspiração, e eu ver que tem todo um trabalho ao redor, aí eu utilizo uma embalagem maior, tá bom? Então, a embalagem 50 alta, dá para utilizar o bolinho aqui na famosa forma de caixinha de leite, né, gente? Que é o 18 por 11 por 6 de altura. E, é claro, a forminha 15 por 10, né? A famosa forminha 15 por 10, que simplesmente fica perfeita aqui nessa embalagem, tanto para espatulado quanto para trabalho de bico. Essa embalagem comporta super bem esse bolinho, tá bom? Os bento flork mesmo aí, o bento cake, né? O flork, ele sai muito nessa embalagem, bastante nessa embalagem aqui, ó, tá bom? Então ele fica assim, ele dá um bom espaço lá em cima, ó. Ela é bem alta, tá? Ela dá um bom espaço, mesmo se o bolinho ficar com 12 de altura, você consegue trabalhar super bem e tampar, sem correr o risco dele relar aqui em cima, tá? Na sua decoração. Então, embalagem 50 alta. E o disco de isopor que eu utilizo para esta embalagem é o de 23 centímetros de diâmetro, tá bom? Esse disquinho tem 23 centímetros de diâmetro e ele se comporta aqui super bem, não fica dançando, tá? Então, ele fica super bem nessas embalagens aqui, gente. Então, são embalagens aqui que não faltam aqui. Eu sempre vou e reponho, porque sai bastante, sai com bastante frequência. Eu utilizo embalagens abertas também, laminada, tá bom? Mas muitas das vezes, às vezes o cliente fala assim, ai, vai ficar na geladeira. Ou, ai, é para outro dia. Tem cliente que gosta de pegar bolo para comer no outro dia, a festa no outro dia, ele pega um dia anterior. Então, eu mando embaladinho, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, ó. Os meus discos de isopor, normalmente eu compro assim, ó, tá bom? Por isso que compensa pra mim. Eu já compro assim em fardinhos, ó, fechadinhos, tá? Ó, esse aqui é o de 30 centímetros. Tá aqui marcado aqui? Não, 30 centímetros, tá bom? Compro assim, ó. Então sai bem baratinho. E o cliente consegue levar, eu consigo fazer o espatulamento na bailarina e depois transportar aqui para o pratinho da minha embalagem, tá bom? Tampou, tá pronto. Então, as principais embalagens são essas que eu utilizo, vou deixar na descrição certinho. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aqui. Em relação às embalagens grandes, gente, vai um bolo de 5 quilos, será que não racha, será que não quebra? Tudo tem um jeito de pegar, tudo tem um jeito de segurar, tá bom? Você que entende, você que tem que falar pro seu cliente, ó, segura no meio do bolo com as mãos abertas para dar um suporte até você chegar aonde você vai chegar, tá? Jamais você deixa seu cliente pegando assim, já aconteceu o cliente vir já e querer pegar aqui, falando, não, segura no meio, tá? Com as mãos abertas, as duas mãos no centro do bolo. É você que vai auxiliar e que o cliente muitas das vezes não tem essa noção, principalmente se é o esposo, né, que vem buscar, então ele já vem assim, né, gente? E não é no meio, tá bom? Mas dá certo, graças a Deus. Até hoje eu nunca tive reclamação, tanto com as embalagens pequenas quanto com as embalagens grandes, tá bom? E graças a Deus eu nunca tive problema de reclamação. Ah, embalagem isso, embalagem aquilo. Nunca tive não, sempre deu certo, tá? É aquilo que eu falei, vai do jeito da pessoa pegar, né? Pegar o bolinho, pode pegar também de qualquer jeito, né, gente? Mas graças a Deus ela dá certo, né? Eu acho que assim, ó, mas ela dá certo. É só segurar certinho, segurar com cautela, tá bom? Então essas foram as principais embalagens que eu utilizo aqui no ateliê. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, e espero que esse vídeo sirva aí de um ponto de partida, né, para quem às vezes está começando, não sabe que embalagem comprar, tá bom? Eu espero que dê certo aí para vocês. Qualquer dúvida deixe nos comentários, tá bom? Então a maior G78, G70, G80, G60,
G56 e G50, tá bom? Então essas são as principais embalagens que eu utilizo aqui para transportar os meus bolos, tá bom? E se tiver topper, segue aquela dica de cortar a tampa da sua embalagem, tá bom? Posiciona o topper certinho, coloca bonitinho, aí depois você remove o topo aí da sua embalagem e trava seu bolo, fecha seu bolinho aí e envia para o seu cliente certinho, bonitinho, tá bom, gente? Então, espero que tenha esclarecido para vocês. Para você que chegou até o final desse vídeo comigo, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!